Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vim mostrar para vocês os livros que eu li nesta quarentena. Eu li alguns livros em PDF e também li alguns físicos. Li mais físicos do que em PDF, mas li alguns em PDF também. E vou começar mostrando para vocês. Como eu não tenho ele, para ficar mais fácil até na hora da edição, trouxe a imagem aqui do livro que eu li em PDF, dos livros, né? Li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro é muito bom, conta a história de Macabé, que era uma alagoana, que foi morar no Rio de Janeiro, ela era órfã, era uma mulher bem sofredora. E esse livro é muito bom, não vou falar muito porque eu pretendo fazer resenha para o canal. Então, o primeiro livro que eu li foi esse. O segundo livro que eu li também foi de Clarice Lispector, que é Laços de Família. Também é um livro muito bom, é um livro de contos. Ela frisa muito a questão das pessoas nos seus afazeres de casa, nos seus afazeres domésticos, mulheres também, os pensamentos, ela expõe os pensamentos dessas mulheres enquanto estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus lares. Outro livro também dela foi Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que se trata de uma professora, do relacionamento de uma professora com um filósofo, se apaixonam e ela passa por um processo para primeiro se entregar inteiramente a ele. Então esse livro é muito bom também e recomendo também para vocês. Então esses foram os 3 livros que eu li de Clarice Lispector, li em PDF e eu gostei bastante dessas leituras, né, porque eu me identifiquei bastante com essa questão da escritora, que ela colocava muito os pensamentos dos personagens ali na escrita dela. O que era que eles estavam pensando nos momentos que estavam nos seus afazeres domésticos, nos seus afazeres de casa, no seu dia a dia. Ela colocava muito essa questão dos pensamentos dos personagens, algo que eu gostei bastante, me identifiquei bastante. Outro livro também que eu li, ele em PDF, só que eu tenho ele físico porque eu comprei depois, que eu gostei e muito pretendo ler de novo depois. É O Cortiço, que é um romance brasileiro, faz parte do realismo, é de Aloysio de Azevedo e é um romance voltado para a questão do cortiço em si. O cortiço era um lugar onde viviam várias pessoas, com várias personalidades, com vários costumes, que ele vai retratando a vida daquelas pessoas naquele lugar. Era um lugar precário, digamos assim, com pouca higiene, a questão da higiene não era em dias, e ele conta a vida desses personagens que eu gostei bastante também, que se a gente parar para observar, esses personagens muitas vezes até estão à nossa volta. Esse livro foi escrito vários anos atrás, né? Só que ainda é bem atual, assim, a questão dos personagens que, se a gente parar para observar, muitos estão à nossa volta. Então, também é um livro que nos faz refletir acerca de muitas coisas também, e eu gostei bastante desse livro. Outro livro que eu li foi esse, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, conta a história de Policarpo Quaresma. Ele conta... Esse livro é dividido em 3 partes da vida dele, inclusive uma dessas partes ele foi parar até num hospício, que eu fui conhecer um pouquinho mais também sobre a vida de Lima Barreto e percebi que esse livro retrata um pouco do sofrimento que ele viveu, da vida dele, do que ele passou na vida. Ele também foi um escritor que foi parar em hospício, tido como louco, muitas pessoas achavam ele um louco, e ele foi bastante sofredor, assim, eu gostei bastante da história dele e também gostei do livro, também pretendo fazer resenha para vocês, para o canal. Outro livro que eu li foi Encontros com Destino, de Laine Graham. Essa história acontece, é um romance de banca, esse livro é considerado um romance de banca. É de Laine Graham, uma escritora que não é brasileira, também não é muito conhecida aqui no Brasil, creio que ela não tem livros publicados, se tem eu não cheguei a ver, mas é muito boa essa história. Se trata de 2 casais e são vários acontecimentos, eles são amigos e se tornam casais, e é um livro muito bom, vou fazer resenha para
vocês também. Outro livro que eu li foi A Escolha, de Nicholas Sparks. Nicholas Sparks é aquele homem que tem vários filmes inspirados nas obras literárias dele, né? E que inclusive tem até filme desse livro, A Escolha, indico para vocês. É um livro muito bom que conta a história de um romance entre vizinhos que acabam se apaixonando e que se casam e no final acontece algo trágico, mas eles conseguem passar por todo esse sofrimento em relação ao amor deles que eles têm, né? No amor eles conseguem vencer. Então esse livro é um livro muito bom. É de Nicholas Sparks, gostei bastante para quem ler mais coisas dele. Outro livro também que eu li foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro eu vou falar para vocês que eu gostei sim dele, só que eu achei que ele era uma coisa e era totalmente outra. Mas ele é um livro muito bom, é uma obra riquíssima, muito boa. Só que não foi aquele livro que eu me apaixonei, assim. Mas é uma obra literária muito boa, porque eu me decepcionei em relação que eu achei que, como ele tem esse título, Vidas Secas, eu achei que ele retratava bem a história do Nordeste, como era assim, a questão da seca no Nordeste e tudo. Porque a gente se identifica bastante, né, no nosso convívio, mas não gostei assim tanto, mas gostei, é uma obra muito boa. Outro livro que eu li, que eu já li e me apaixonei, diferente do outro, é o 15, de Raquel de Queiroz, que ela conta a história da seca de 15, né, 1915 ou é 1815, não lembro. Mas é uma história muito boa, é uma história muito forte, porque também conta partes em que existe muito sofrimento em relação à seca. Eu teve horas que me deu vontade até de chorar por uma mãe que tem nessa história, uma personagem que é mãe e que acabou perdendo filhos por conta da seca, que era tão grande. Esse sofrimento da seca. Esse livro é um livro muito bom, é um livro forte. Indico para quem quiser ler. E diferente do outro, eu gostei bastante porque ele retrata bastante essa questão do Nordeste, do nosso viver aqui no Nordeste de uma certa forma. E é um livro, uma obra literária muito boa, indico para vocês, é de Raquel de Queiroz. Outro livro que eu li é da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade, uma obra clássica, né? Jane Austen é uma escritora inglesa clássica, muito conhecida. Quem lê sempre se apaixona pelos livros dela. E conta a história de duas irmãs. É um romance, e esse romance envolve duas irmãs, acabam se apaixonando, né? Passam por um certo sofrimento para chegar a ficarem juntos com seus amores. Mas é um livro muito bom e também nos traz muitos ensinamentos. Eu indico bastante. Também li outro de Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito. Esse livro é muito bom também, indico para vocês. É um clássico dela. É um livro que é bastante conhecido. Ele se trata de um romance também, de um romance entre duas pessoas em que um exala o orgulho e o outro o preconceito. E que, apesar de um ter preconceito do outro e o outro ser orgulhoso, eles acabam se apaixonando, eles acabam vendo algo melhor um no outro. Então, eu indico bastante esse livro para vocês. Inclusive, achei algo bastante interessante, como esse livro é um livro de época, né, história de época. Ele retrata bem a questão do preconceito que as pessoas tinham naquela época em relação às mulheres não terem certas condições financeiras. Tanto os homens, muitas vezes, não queriam casar com mulheres que a família fosse, digamos, pobre, e tanto as mulheres também não queriam casar com os homens que eram pobres. Tinha um certo preconceito aí em relação a isso. Mas é um livro muito bom e que eu gostei bastante do livro, para quem quiser ler, né? Outro livro que eu li há pouco tempo, eu li esse, foi Escrito nas Estrelas, de Sidney Sheldon. Esse livro é um livro muito bom, eu gostei bastante porque eu gostei da personagem, que ela era um personagem persistente.
ela era uma construtora de prédios, ela sonhava em construir cada vez mais prédios e foi construindo o império dela ali. Sofreu na vida antes de conquistar tudo que ela conquistou, mas ela era uma mulher sonhadora que conquistava, que batalhava por os sonhos que ela tinha. Então eu gostei bastante desse livro. Diferente do outro, por quê? Porque esse livro ele é considerado um vira-vira. Ele é chamado de vira-vira, por quê? Porque eles são 2 livros do mesmo autor, num só. Esse lado é Escrito nas Estrelas, que eu li. Do outro, Lembranças da Meia-Noite, também do mesmo autor. Só que já, diferente do outro, esse eu li só apenas 60 páginas. Porque eu não consegui se encaixar assim na história, eu não gostei da história. Na verdade, eu não me identifiquei, assim, não me prendeu a história e eu acabei abandonando a leitura. Eu só li 60 páginas. Só que eu ainda pretendo ler esse livro. Pode ser que o momento que eu estava não era a hora de eu lê-lo, né? Mas eu pretendo lê-lo depois. Outro livro que eu li foi, até agora há pouco, Essa de Queiroz, O Primo Basílio. Esse livro é ótimo, inclusive vou fazer resenha para vocês dele. Conta a história de Luísa, que era casada com o Jorge e que tinha um primo que ela já havia se relacionado com ele, e que aí vai vir uma história do relacionamento entre Luísa e Jorge. Eles eram casados e que com o tempo reaparece um primo dela que se chama Primo Basílio, e que já ouviram falar naquela questão de primo com primo dar em primeira. Então esse Primo Basílio ele vem para se intrometer aí no relacionamento de Jorge e Luísa, digamos assim. E eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu vou fazer a resenha dele no canal. Esse foi mais um livro que eu li de Essa de Queiroz, gostei muito, gostei muito do final também, que me surpreendeu bastante. E o último que eu estou lendo, ainda não terminei, é esse Emma, que é de Jane Austen também. Fala sobre a vida de Emma, que Emma é uma jovem que, diferente das outras, não pretende se casar, mas que busca arranjar casamentos para suas amigas. E no finalzinho aí tô vendo que vai acontecer que essa história dela não querer se casar vai ser furada, viu? Mas é um livro que, por enquanto, eu estou achando um livro bom, um pouco parado, digamos assim, em algumas questões, mas é um livro muito bom. Jane Austen não decepciona. E eu estou prestes a terminá-lo para começar outros. E esses foram os livros que eu li nessa quarentena, espero que vocês tenham gostado. Indico todos para que vocês leiam, são livros muito bons. Eu comecei lendo esses de Clarice Lispector porque eles são livros mais curtinhos e fui aumentando, né, digamos assim, para uns maiores. Então, espero que vocês tenham gostado, vou fazer resenha deles no canal também. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, se inscrevam no canal e aguardem as resenhas que eu irei fazer dos livros e os outros vídeos também, viu?